Olá, estamos começando mais um episódio de Histórias Reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. E eu sou Luciana Avelino. Olá, gente! Eu sou Flávia Prezotti. Estamos de volta aqui, como a Lu comentou, com mais um Histórias Reais, com 2 S's, né, Lu? Isso mesmo. E antes de ativar o sininho, ó, que nós estamos aqui no YouTube, é só lembrar, né, gente? Vocês têm que ativar o sininho, marcar o todos, porque se você não marcar o todos, você não vai receber os nossos novos episódios. E estamos também aonde, Lu? No podcast Apple, no Deezer e no Spotify. E agora no TikTok, né? Recentemente no TikTok. Tem que entrar na modinha, e né? Com episódios novos sempre na primeira quinta-feira e na última quinta-feira. Mas ativou o sininho, marcou todo, você pode ter certeza que rapidinho você já vai ficar sabendo que tá chegando episódio novo aí para você escutar de onde você quiser, com quem você quiser, porque podcast é isso, gente, é vida, né, Lu? É vida. E vida de histórias reais é a melhor coisa que tem. E antes ainda da gente chegar no nosso tema, na nossa entrevistada para lá de especial, a gente também tem que lembrar aqui de agradecer os nossos apoiadores oficiais, que é a Prezotti Comunicação, agência de comunicação corporativa com 26 anos de mercado, com atendimento de norte a sul do país, e a Droga Norte com atendimento em lojas, né, em BH e Contagem. E vamos para o nosso tema de hoje, Lu? Vamos sim. Olha, o nosso tema, a nossa convidada é mestre nesse tema. Ela faz isso com excelência, que é a arte de viver e de se reinventar. A vida dela é assim. Ela é uma expertise nesse tema. Nós vamos entrevistar hoje a querida Cris Paz, que recentemente mudou o nome, que antes era Cris Guerra. Nós estamos aqui. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de falar Cris Paz. Mas eu também tenho. Inclusive, a nossa primeira pergunta vai ser, né? Desde quando mesmo você adotou esse novo sobrenome e por que você sentiu essa necessidade? Mas, Lu, antes de você fazer essa pergunta, eu quero muito contar um pouquinho quem é a Cris. A Cris é influenciadora, escritora, é mãe do Francisco, com 8 livros publicados. Exatamente, 8 livros publicados. Por onde ela passa, ela chama atenção, porque é uma irreverência, um jeito de pensar maravilhoso, uma inteligência que a gente admira demais. Foi uma das percussoras dos blogs, né? De moda, look né? do dia, né? Do look do dia com hoje eu vou assim. Isso. Né? Que foi sucesso absoluto nacional. Todo mundo queria copiar a Cris, né? Exatamente. Até hoje, quando eu penso numa legendinha, eu coloco, hoje eu fui assim. Vai, todo Cris! mundo, né? Começou a plagiar, todo mundo se inspirou na Cris, né? Exato. E a Cris tem uma história de superação também, né, Cris? Muito foi ela que me colocou nessa brincadeira toda, né? A perda do seu marido, né? E você estava grávida do Francisco, né? Sim. E foi exatamente esse momento que te trouxe para essa realidade dessa brincadeira do blog. Sim. Que foi... Pois é, conta isso pra gente e depois responde a Lu, que ela tá curiosa. Eu acho que a gente pode contar a história e chegar no Cris Paz depois, porque aí as pessoas vão entender um pouquinho melhor como que eu cheguei nessa história do nome. Adoro comunicóloga, tá vendo? Resolve o nosso problema. Publicitária, né? Já fala assim, não, é pra contar isso. Deixa eu pegar o gancho daqui, dali. Então, eu sou a Cris Paz hoje sou Cris Paz mesmo, porque coloquei, inclusive, o Paz no meu nome, que é outra história. A minha vida é cheia de histórias, né? Eu tenho 52 anos, completo 53 em agosto desse ano. E eu... Leonina também? Sou leonina. Que dia? 15. Opa, pertinho de mim, eu faço dia 18. Ah, que ótimo, tá vendo? Você faz junto com a minha irmã. Que ótimo. Eu amo o povo de agosto, os leoninos. Também. Sou mineira de Belo Horizonte, sempre morei aqui, me formei em comunicação em 92, na verdade era para ter sido 91, mas foi na Federal, teve uma greve, então foi em 92, e eu já estava trabalhando em agências de comunicação e acabei virando redatora publicitária, e isso porque eu escrevia desde os 13 anos de idade, porque eu sou a filha mais nova, numa família eu tinha mais 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos, todos mais velhos que eu, então eu tinha um irmão de 7, outro de 6, uma irmã de 5 e uma irmã de 4 quando eu nasci.
Então, eu era aquela menina que foi muito uma família de classe média, privilegiada e tal. Fui muito mimada quando eu nasci, porque eu era um pouco temporã. E depois que eu fiquei muito mimada, provavelmente eu fiquei muito chatinha, eu devo ter ficado meio cheia de vontades, muito chorona. Então, eu ouvia muita crítica quando pequena e ninguém me ouvia na minha casa. É muito doido, porque parece uma história da Disney, né? Ninguém me ouvia, ninguém me prestava atenção em mim. E eu acho que pra minha autoestima era muito ruim, porque eu recebia muita crítica na minha casa. Então, assim, o Cris Guerra já começou ali, né? Guerreando, né? Tive que guerrear muito e... Com 13 anos, eu comecei a escrever diário. E aí, por causa disso, que eu fui para a faculdade de comunicação. Naturalmente, né, me tornei uma pessoa que ia trabalhar com alguma coisa relacionada à escrita. E durante muito tempo, trabalhei com publicidade, como redatora, criando campanhas, né, roteiros de 30 segundos. Adorava quando eu era boa em campanhas e boa em cartas de amor, né? Porque... Eu era uma menina romântica e muito magrinha quando pequena, cheia de complexos e tal. Com 19 anos, eu cortei o meu cabelo. E isso foi fundamental para eu começar a ter essa personalidade mais minha, assim, né? Porque eu me sentia diferente. Então, sua autoestima era baixa? Você se sentia... Quando eu era mais nova, minha autoestima era baixíssima. Antes dos 19? Antes dos 19. Quando eu cortei meu cabelo curto, foi muito importante para eu construir a minha identidade. Porque eu me sentia diferente, mas eu queria ser igual, eu queria ser tradicional, eu queria ser convencional. Só que a vida não quis isso para mim. Então, acho que quando eu cortei o cabelo curto, isso me ajudou a me entender, me descobrir mesmo a minha identidade e gostar mais de mim. Aí eu entrei numa outra onda, né? E a moda também me ajudou muito. Eu fui consumidora compulsiva, então eu comprava muita roupa, porque eu queria comprar minhas próprias roupas e comprava pra caramba. Tinha um talento incrível para escolher roupa e um talento incrível para gastar dinheiro. É mesmo? Você fui consumidora compulsiva. Acho importantíssimo contar essa parte. E conseguiu quebrar isso? Consegui. Há quantos Ainda anos é você alguma acha, coisa que eu tenho que assim? ficar sempre vigilante. E teve mas muitas perdas, porque, né, quando é compulsão assim. tinha a ver perdas, com a né, perda da minha mãe, que eu perdi minha mãe aos 24. Então, quando a mamãe morreu, eu era a única que morava com meu pai, meus irmãos já tinham se casado, saído de casa. E foi muito difícil, porque a mamãe ficou 2 anos doente, a mamãe teve um câncer, então, um câncer de mama. E foi muito difícil lidar, assim, com a perda da mamãe. E aí. Eu já estava na publicidade e tudo mais. Depois de um tempo, 7 anos depois da mamãe, meu pai faleceu. Ele também teve câncer, ficou 2 anos doente. Ele teve um câncer de pulmão, mas meu pai sempre foi fumante. E você ele morando parou com de... ele? Eu tinha morado com ele até os 27. Ele já tinha casado de novo e tal. E aí, eu já namorava, tinha um tempo de namoro. E já estava mais ou menos noiva. E meu pai faleceu 6 meses depois. Então foi uma perda seguida da outra, Foram praticamente. em 13 anos eu tive 5 perdas. Foi minha mãe, meu pai, era o meu primeiro casamento. Logo que eu casei foi 6 meses que papai, depois da morte do papai, eu casei. Aí eu queria muito ter filho. 3 meses depois eu estava grávida, mas antes de completar 2 meses eu perdi. Aí 10 meses depois engravidei de novo, antes de completar 2 meses perdi de novo. Aí descobri que eu não queria estar com meu marido. Na verdade, eu não queria nem ter casado. Às vezes a gente vai seguindo um script ali, ó. Que a coisa mais difícil da vida é a gente descobrir o que a gente quer, né, gente? Ninguém nos ensina isso. Não tem manual. E os planos, né? A gente faz planos, mas aquilo... Vai mudando. E aí, eu me separei. E comecei a namorar um colega de trabalho que também tinha acabado de separar. A gente já era super amigo. Que é o pai do Francisco. Que é o pai do Francisco, o Gui. E foi uma paixão, assim, uma coisa rápida. Eu tinha uma urgência dele muito grande. Demorou pra gente começar, porque ele tava um pouco... Acho que os homens demoram mais para elaborar as coisas, né? E aí, ele tava terminando um casamento também. Mesmo tempo de casado que eu, sem filhos e tal. E aí, a gente namorou uns 10 meses e eu passei a tomar pílula. Falei, não, ser mãe não é pra mim, pronto, tá ótimo. Substituí, tava completamente apaixonada por ele. Só que a gente teve um término, eu já tinha mudado de agência, já era diretora de criação de uma agência. A gente teve um término, eu fiquei muito triste e parei de tomar pílula. E aí, a gente encontrou 2 vezes. E numa dessas 2 vezes, eu engravidei do Francisco. E você vê como é que é, né? A criança, quando ela tem que vir na hora certa. E também tem uma coisa, gente, o que engravida é tesão. Sem tesão fica difícil engravidar, né? E aí, me vi grávida e falei, não sei o que o Gui vai achar disso, mas o Francisco tá vindo aí. Nem o nome, esse nome era uma novidade e tal.
Ele ficou completamente apaixonado pela vinda do Francisco. Aí a gente voltou, a gente estava voltando ao namoro. E ele falou, vamos casar? Eu falei, não, deixa assim mesmo. Vamos esperar o Francisco vir. E quando eu tinha 7 meses, estávamos muito felizes. Voltamos de uma viagem para Ilha Grande. Fizemos uma viagem. 7 meses de gravidez. 7 meses de gravidez. E quando a gente voltou da viagem, foi uma viagem de Réveillon, de 2006 para 2007. Assim, foi uma viagem maravilhosa. Passamos o Réveillon lá, conhecemos uma turma de pessoas que a gente não conhecia. Foi lindo. No dia 17 de janeiro, ele acordou na casa dele, foi para aula de squash, voltou para casa, tomou um banho, se vestiu para trabalhar e caiu morto aos 38 anos. O coração dele parou. Igual essas mortes de jogador de futebol, assim, morte súbita, né? E fui eu que descobri, porque eu tentei falar com ele, não consegui. E eu sou muito grata a isso, porque eu acho que eu fui entendendo. Eu tinha muito medo que o Gui morresse, eu tinha um certo pressentimento. Uma semana antes eu falei com ele que eu tinha medo dele morrer. Antes você falou de morte? Você falei, amor, eu morro de medo de você morrer. Ele falou, amor, eu não vou morrer nunca. Você também não. É mesmo, Cris? Você teve esse pressentimento? Tive. Tipo um Mas pressentimento? eu acho que talvez por causa das perdas, né? Você ficava Eu achava que era por causa disso, mas, É. mas eu não tinha perdido ninguém de repente, assim, né? O aborto é diferente, né? Não é uma pessoa que você conhece, né? mas- Apesar de ser um luto meio É. não permitido, né? Porque quando você tem um aborto, a pessoa fala assim, foi melhor assim, né? Ninguém te Mas dá nem o talvez direito de das chorar, perdas, né? Você ficava E com aí foi aquilo quando na você cabeça. começou a escrever o blog. Não, aí... 2 meses depois, o Francisco nasceu e eu ainda não consegui achar meu lugar, assim. O que eu faço com isso que eu tô sentindo? A maior alegria de ser mãe, né? Francisco nasceu, parto normal e tal. E graças a Deus eu tive notícia da morte do Gui aos poucos, né? Porque eu, não consegui falar com ele. Liguei, não atendeu. Eu fui construindo a notícia. Então, eu acho que eu sou muito grata pela maneira como eu tive essa notícia, porque eu fui construindo mesmo. Se alguém tivesse me ligado e falado assim, o Gui morreu, eu podia ter perdido o bebê. Não. A gravidez continuou e tal, e eu naquele lugar, assim, até eu achar meu lugar. Quando o Fran nasceu, eu estava muito feliz, ao mesmo tempo que eu estava muito triste, né? Eu falo que eu era a mãe mais feliz e a mulher mais triste. E aí, quando eu voltei de licença maternidade, na verdade, teve um outro episódio que foi o seguinte, com 45 dias, depois que eu tive o Francisco, eu estava achando que eu ia ficar na minha licença. O dono da agência onde eu trabalhava falou comigo, eu acho que você devia voltar, porque senão alguém vai tomar seu lugar. Que gentil da parte dele, né? Nossa Senhora. E aí eu voltei, porque eu não falei, pronto, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho patrimônio, não tenho marido, tenho um filho. Nossa, que pressão, Se ele não hein? me mandar embora falta agora, de- porque não pode, daqui a pouco ele pode me mandar, preciso desse emprego. Punk, Que né? falta de Por causa disso. sensibilidade, né? Não, o nome disso é machismo, né? Não tem outro nome, né? E eu demorei anos para entender que isso era machismo machismo. e Porque mau esse caráter. olho da gente vai abrindo, né? Falta caráter nisso aí também. Claro que falta caráter, Muito. mas eu acho que é aí que tá. Se ele fosse mulher, talvez ele não tivesse feito isso. Por isso que eu falo que é machismo. É você estar numa posição que você não consegue se colocar no lugar do outro, né? E aí eu voltei. Fiquei 20 dias trabalhando, foi o suficiente para o meu leite ir secando, porque eu levei um susto, né? Com certeza, não tinha E nem com, como dar 40, com leite, mais né? 45 dias eu já Nessa não estava situação. mais dando leite do peito. Mas eu fiquei 20 dias e aí eu bati na porta da Lápis Raro, a agência que eu tinha trabalhado antes, onde o Gui tinha trabalhado, e eu só saí da Lápis Raro porque eu namorava o Gui. Então a gente achou melhor eu Não ir trabalhar ficar em outro mesmo. lugar, eu recebi uma proposta e tal. E aí eu fui na casa da Carla Madeira, que hoje, né, é best-seller como escritora. E eu lembro que eu fui na casa da Carla, bati na porta e falei, olha, eu queria te pedir uma coisa, não sei se... Eu tô aqui humildemente te pedindo, eu quero voltar para Lápis Raro. Se você falar para eu voltar amanhã, eu volto, porque eu tô muito decepcionada com o meu Com o que aconteceu. patrão. Ela falou assim, eu vou fazer o seu lugar, mas você vai voltar para sua licença e a gente vai te esperar até a sua Olha licença a acabar. diferença, né? E aí eu falei com o meu chefe, né, com o ex. Fernando, e voltei, né? Meu leite secou, tudo mais, mas eu voltei para Lápis no dia 17 de julho de 2007, que foi exatamente 6 meses depois, que o Gui morreu no dia 17 de janeiro de 2007. E eu achei aquela data muito emblemática. Quando eu fui olhar, aquela data foi a data que eu descobri a gravidez no ano anterior. E tinha sido a data que no ano anterior eu tinha começado a namorar o Gui. Olha que interessante. Olha que louco, né? É. E aí eu achei muito emblemático, resolvi escrever uma carta. Você é atenta a isso, a essas Sou datas? super atenta. Porque às vezes passa despercebido para alguns, né? Não, eu sou super Você é atenta. atenta, né? Sou ligada em datas, em números,
E aí eu resolvi escrever uma carta para homenagear o Gui, mas eu escrevi uma carta para os amigos, né? Porque eu estava num lugar que tinha sido o lugar dele também, as pessoas também estavam sentindo saudade. E quando eu comecei a escrever a carta, não era nem uma carta, era um texto, né? Eu me vi escrevendo para o Francisco. Então a minha intuição me deu o caminho das pedras, que foi, bom, se o Gui não pode conhecer o Francisco, você pode apresentar o Gui para o Francisco através das cartas. Então, eu pensei, meu filho não pode ler agora. Se eu demorar a escrever, eu vou me distanciar dessas lembranças. E eu vou escrever para que ele tenha acesso a isso. Né? E aí, eu escrevi, criei um blog chamado Para Francisco. Forma de lidar com o luto, né? Total. Foi uma forma de viver o luto, né? Exatamente. Porque a questão é que muita gente perde alguém e se recusa a iniciar o luto. Porque a morte não depende de nós, mas o luto depende de nós. De como a gente como a gente assume esse luto. A coisa mais devastadora que existe no mundo, e eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando, é gente que não elabora seus lutos. A gente vê gente sendo muito violenta nesse mundo porque não elaborou seus próprios lutos. Porque todos nós temos lutos desde que a gente nasce. Quando eu era criança e, de alguma forma, meus pais falavam, me criticavam, era um luto para mim. Como que eu elaborei isso? Escrevendo. Não foi consciente, mas eu consegui elaborar, ou pelo menos começar a elaborar, né? Quando eu criei o Para Francisco, era um blog. Mas por que eu criei um blog? Eu podia ter aberto um caderno, mas a minha sorte é que eu criei um blog. Porque aí eu comecei a escrever para o Francisco, para mim mesma, para o mundo. Porque eu também queria que as pessoas acessassem a minha dor. Porque o luto, ele te traz uma solidão muito grande. Sim, através desse acesso, as pessoas também começaram a se inspirar em você e ver formas de também se identificar, né? E se entenderem e falar, eu posso se verem também, através daquela, também, né? Mudar o meu rumo, né? Porque mas só que a intenção minha, ela era um pouco menos altruísta do que isso. Não era tão... Eu não estava pensando nisso. Eu só queria que natural, as pessoas vissem o tamanho de quem eu tinha perdido. Então, quando eu comecei a escrever sobre o Gui, e as pessoas iam no Orkut do Gui, naquela época era Orkut. Nossa Senhora. Escreviam declarações para ele. Eu falei, as pessoas entenderam quem foi que eu perdi. E isso era muito reconfortante. E aí foi construindo uma memória. Um compartilhar, né? De o lembranças. Compartilhar era maravilhoso. Porque quando as pessoas... Primeiro, assim, eu acho que eu encontro com a poesia, né? Descobri que no meio da tristeza tinha uma escritora dentro de mim que eu não... eu era uma redatora publicitária, eu não me considerava escritora. Mas quando eu olho para o Francisco, eu vejo uma escrita literária. Não intencional, incidental, né? Mas é maravilhoso. Então, assim, o encontro da dor com a poesia é uma coisa muito potente. Isso. E a gente vê isso o tempo todo. O Chico Buarque teve inúmeras dores e fez letras maravilhosas que hoje nos inspiram, né? Então, eu falo que a dor é reciclável, né? E aí, isso me ajudou muito. Mas eu comecei o Para Francisco e fiquei 1 mês e meio fazendo Para Francisco. Foi maravilhoso, porque gente de vários lugares, gente que não era conhecida, que chegava. E eu comecei a me sentir muito acolhida. E nem tinha a ver com a história dele, nem conhecia, né? Pessoas que não conheciam. A maior parte era gente que não conhecia. Que se identificava com aquela perda. Era outros países de língua portuguesa. Ficou muito famoso. E aí, assim, claro que não rapidamente, mas não sei se com 1 mês e meio, não lembro, né? E aí, um dia eu cheguei no trabalho, foi rápido. Eu lembro que foi rápido, não foi coisa assim que você foi construindo a longo prazo, com planejamento. E não tem planejamento, não tinha rede social naquela época. Não tem E planejamento. você se sentia reconfortada, né? Aquilo ali caía dentro do seu coração, né? Demais. E aí, como que o Hoje Vou Assim apareceu? Eu estava numa fase que eu estava usando muito as minhas milhares de roupas do armário de formas diferentes. Porque quando a gente tem filho, o nosso corpo se modifica. A gente precisa reconciliar, né, Cris? Porque você tem um biotipo mais... mas assim, fica uma barriguinha, né? Como é que é? Ganhei 3 quilos, não vou mais perder? Porque é isso, ganhei 2 quilos, nunca 3, mais... Ela não ganhou 20, gente. a diferença da pessoa. Ganhou 3, na gravidez 4, eu ganhei 14, ganhou, é muito doido, gente. A pessoa e perdeu rápido. Não ganhou 22, sabia? Que era uma coisa assim. Tá vendo? Eu tenho genética boa, gente, mas também, por outro lado, ontem eu fiz um exame, uma densitometria, e eu tô com osteoporose. Isso é coisa de mulher magra.
Tá vendo? Uma coisa, ô, Cris, eu peguei uma meu coisa, exame, não é eu possível. escrito lá, Ô, Cris, já tô fazendo. você quer mas tudo só- também, depois ô, dos Cris? 50 Você é quer necessário. tudo? Aqui. Não, mas pelo amor de Deus, gente, você pega um exame, você tá com osteoporose, você tem um filho de 16 anos, você fala, meu Deus, eu fui atravessar a rua e me senti de cristal, sabe? Falei, ai, vou atravessar a rua bem devagar. Não, você Está tinha, com né? osteoporose, Na já gravidez, faz você já parte do escolheu lá, tema que Cris. nós vamos entrar, Você já escolheu lá. Na gravidez já foi pouco. Agora você quer tudo também, né? Então, Aqui. mas aí que tá, né? É até engraçado, porque pode ter sido até originado na própria gravidez, porque quando você, durante a gravidez, come mal, etc., passa por momentos difíceis, a criança pode puxar toda a sua reserva, na né? verdade, a sua entendi. gravidez não foi uma gravidez comum, né? Teve ela momento. foi Gente, momentos de muito eu estresse. lembro de ter ficado com dificuldade de comer nos com últimos certeza, 2 meses, né? E o Francisco certeza. não perdeu 1 grama. Então, assim, né? Ele ficou ok, nasceu saudável e tal. Coitadinho, acho que ele pode ter pegado um pouco do meu cálcio. Mas aí, o que aconteceu? Eu acho que não era só uma mulher reconhecendo o seu corpo, não era só a questão do formato do corpo. É uma mulher buscando a mulher, né? Porque ficar viúva no auge de uma relação, eu sentia falta do Gui sexualmente falando, sabe? Assim, a gente tinha... Quando ele Muito morreu, nova eu também, era né? apaixonada Muito por nova. Foi ele. no O que eu início da faço? Eu tô relação, apaixonada né? por Começo ele. de vida, né? É. Planejando É um a vida, aborto o de uma amor- relação, né? E numa amor de uma relação que relação. estava ótima, né? No início no de uma auge. relação, no É. auge, né? E aí, o que aconteceu? Eu tava usando as minhas roupas de um jeito muito diferente do que eu sempre tinha usado. E se antes eu tinha essa coisa de que até no final da gravidez eu ainda era meio consumidora compulsiva. E eu já viúva, eu lembro de eu entrar dentro da Osklin, grávida, comprar um vestido, sabe? Me sentir bonita. Eu curti o final da minha gravidez, mesmo depois da morte do Gui. E aí eu comecei a fazer muita sobreposição. E um dia eu cheguei na agência, não, essa roupa que eu vim tá muito legal. E hoje eu olho e falo, horrível, horrível. Aí você fotografava todas, né? Então, eu Todos os fotografei a dias, primeira né? roupa. É. E aí, quando eu fotografei a primeira, eu falei, vou criar um blog. Agora já sei fazer blog, vou colocar. Hoje vou assim. Eu ia colocar com que roupa, já existia um blog com esse nome. E aí eu coloquei, hoje vou assim, publiquei a foto. Sucesso Mandei pros total. amigos, os amigos devem ter achado que eu tava louca, né, gente? Porque num blog eu chorava, no outro eu desfilava. Eu posava de modelo, né? Eram dois Estavam blogs os completamente... blogs ao mesmo tempo? simultaneamente. Simultaneamente, o do o Francisco. Para Francisco foi dia 17 de julho e o Hoje Vou A Assim gente foi vai 31 de esquecendo das agosto. coisas, Flávia. Exatamente. Só que assim, quando a mulher Esquece. chegava no Hoje Vou Assim e tinha o link pro Para Francisco, ela via que aquela mulher que estava lá posando de modelo era aquela mulher que tinha perdido o marido grávida. Então, as mulheres que chegavam no Hoje Vou Assim ficavam apaixonadas por mim. No Para Francisco, acontecia muitas vezes o contrário. A pessoa Tinham chegava lá, críticas? descobria que eu estava no Hoje Vou Assim, ela falava, mas essa mulher não é triste? Eu comprei, foi a mulher triste. Porque o ser humano é bem esquisito, Nossa. tá? Sim. Sabe aquela frase, E, assim, mineiro só é solidário no câncer? Eu entendi Nunca essa vi, frase né? nessa época. Né? Porque muita gente virou pra mim assim, agora você tá muito estrela. Agora você tá muito Então, teve alegre, as você não tá críticas. escrevendo mais do jeito que você escrevia antes. Aí eu lembro que eu respondi, então eu entendi, você gosta de mim é triste. Nossa. O povo é cruel, Que doideira. doido gente, demais. que Mas no doideira. final das É. contas, um blog acabou divulgando o outro e um potencializou o outro. E Foi uma depois coisa muito começou- louca. Começou a comercializar eles também, né, Cris? É, Aí não, começou- o Para Francisco eu nunca comercializei. Ele virou livro. Eu tenho livro. Porque eu não tinha nem possibilidade, vou Eu falar, li o livro. não É, fazia com anúncio certeza, nem mas nada, o- né? da Mas moda, o Hoje sim. Vou Assim, eu comecei a monetizar e aí o meu lado publicitário enxergou que tinha um negócio ali, Esse negócio. né? Mas é engraçado porque eu acho que até hoje eu não vendi o Hoje Vou Assim do jeito que eu deveria ter vendido. Porque depois dele vieram tantos, milhões de blogs de moda. Vieram os livros. Você são foi outros. uma das aí, mas, percursoras. Você Os abriu blogs caminho, de o moda caminho. deram muito dinheiro. É. E eles se tornaram aquela coisa cinematográfica. Aham. Sendo que o meu nunca foi E aí você saiu da cinematográfico. agência, O Seu meu foi era espontâneo, né? O meu não era só espontâneo, era Então, verdadeiro, é. né, gente? Porque Então. ali tinha uma mulher E o que, real. É, e o que vende é espontâneo, verdadeiro. Uhum. O que vende é o que é verdade. Não, né? mas o povo também gosta de comprar umas coisas com cara de revista. Ah, você acha? Ah, eu acho acho. que tá perdendo isso. As pessoas estão ficando mais
espertas agora. Mas você pega uma Nath Vosa, uma Tássia Naves, tá ali com uma cara de Vogue. As mulheres têm cara de boneca. Parece que a vida delas é perfeita. Tem público pra tudo. Mas eu acho, assim, na minha percepção, que faz mais sucesso e que pelo menos me encanta é o verdadeiro. Não, eu também acho que é o seguinte, eu tenho o meu público. E o seu é o autêntico. O meu público é um público que quer a verdade. Mas tem um outro público que não quer. E talvez esse público que não quer a verdade seja até mais volumoso. Mas é um outro nicho, né? Porque a gente sabe que os produtos, muitas vezes, trabalham para dizer, você não está adequada, então eu vou te dar um produto para você ficar adequada, né? E o Hoje Vou Assim não fazia isso. O Hoje Vou Assim dizia, se encontre na moda, abre o seu armário. E como é que foi, então, agora, a passagem da assinatura, né? Porque eu acho que, sim, tem muita gente curiosa ainda, porque até pra gente é difícil. Porque sempre foi Cris Guerra. É muito forte, né? Porque você construiu e é o nome dela de batismo. O que te levou a fazer essa troca de assinatura? É porque, na verdade, é o seguinte, depois disso, eu vivi vários casamentos, né? Eu acabei de terminar um relacionamento de 5 anos. E há muitos anos, talvez uns 4 anos atrás, na terapia, na psicanálise, a gente começou a pensar muito nesse significado, porque as palavras, elas têm uma força. Haja terapia, hein? E as palavras, elas têm uma força. Então, eu comecei a pensar, gente, toda vez que alguém fala a palavra Cris, ela fala logo depois a palavra guerra. E na terapia, o que a gente percebeu, um dia eu percebi que eu estava meio que assim, muito acostumada a pegar o limão e fazer uma limonada. Eu tinha virado uma fábrica de limonada. Você tem um problema? Eu vou resolver esse problema. Eu virei uma resolvedora de problemas, como se eu tivesse sempre apostos para resolver problemas, para terminar um relacionamento, para enfrentar... Porque assim, essa é a parte que eu conto, os 5 lutos. Eu já enfrentei muita coisa. Aí nem cabe, porque são várias, né? Nós, mulheres, enfrentamos muita coisa. E eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu falei, vou procurar a numerologia. Mas eu nunca procurava. É isso que eu ia perguntar agora. Então, tem a ver com a numerologia. Tem a ver. Só que eu nunca procurava. Eu tinha o nome de um numerólogo e não procurava. Até que no final de 2021, eu fui lançar o livro, meu último livro, chama Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. E aí, a Nanda é uma numeróloga, ela foi com a Claudinha, que é uma seguidora que já se tornou amiga. E eu, oi, Claudinha, oi, tal. Essa é a Nanda e tal. Depois eu falei... Claudinha que tá te levando para viajar agora, né? Não, quem tá me levando para viajar não é a Claudinha. Quem tá me levando para viajar são... Quem levou para viajar... shows. Eu levei a Gal e a... Que é Glaura, mas ela tem apelido de Gal. A Gal e a Dani. A gente viajou juntas. Mas a Claudinha e a Nanda são as fanáticas por shows. E aí... A Claudinha falou assim, eu falei, Claudinha, que legal, a Nanda é tão gente boa, adorei conhecer ela. Ela falou, ela é uma ótima numeróloga. Eu falei, opa, ela era uma numeróloga cabalística, né, numeróloga da numerologia cabalística, que é um pouco diferente da numerologia que eles chamam de pitagórica. E aí eu falei, pronto, chegou a numeróloga na minha vida. Gente, eu toda hora tô esbarrando no microfone. E aí, ela deve ter pensado, que fria é essa, né, gente? Vamos supor que eu descubro que essa mulher tem que mudar de nome. Eu vou falar pra Cris Guerra mudar de nome. Ela ficou me enrolando. Me enrolou uns 4 meses. Pra falar até que a hora que mudar. Não, ela não queria nem sentar sobre meu nome. Porque ela não queria... Ela tinha acabado de se tornar numeróloga. Ela estava estudando numerologia há um tempão, mas ela estava começando a carreira de numeróloga. Mas é uma pessoa que tem uma luz, assim. E aí, um dia eu falei com ela assim, Nanda, deixa eu te falar uma coisa. Nanda Peri, tá, gente? Fica a dica, porque o trabalho dela é muito legal. Vou querer o contato. É muito legal. Vamos divulgar o contato Nanda, dela. eu vou te falar uma coisa. Se você quiser, se você falar pra mim que eu preciso mudar de nome, eu estou disposta a mudar de nome. Já foi com essa intuição? Ela falou, então tá. Não, mas você tava com a intuição de trocar de nome? Porque eu tava percebendo que ela não estava querendo pegar o trabalho, porque ela estava meio receosa. E eu falei com ela, Nanda, não se preocupa, porque se eu tô te chamando para trabalhar nisso, é que se por acaso eu tiver que mudar alguma coisa, eu tô aberta a isso. Beleza. E aí ela viu alguns, que a gente chama de bloqueios, né? No nome Cris Guerra e também no meu nome completo. Então, ela sugeriu uma harmonização que seria usar o nome do meio, que seria Cris Souza, e colocar um acento, porque a numerologia cabalística, o seu passo tem ela trabalha com acento. Eu vi que ele tem um acento. Tem um acento. A numerologia cabalística, ela trabalha com um valor dos acentos. A pitagórica, não. E aí, ela sugeriu, dentre as sugestões lá, estava escrito lá, Cris Souza. Falei, não, Cris Guerra para Cris Souza, vai rolar não. Vai rolar não, nem não soube, vai rolar. né? Ela morreu de rir.
Souza. E eu tinha acabado de terminar, eu tinha tido um breve término com o meu namorado, com quem eu terminei, né, agora recentemente. E eu lembro que a gente tinha voltado a conversar e eu falei, não, porque a Nanda me sugeriu o meu nome, sugeriu trocar o nome e tal. Ele falou, por que você não coloca Cris Paz? Aí eu falei, imagina, esquisitíssimo. Na mesma hora eu falei, isso é bom. Aí eu liguei pra Nanda, Nanda, estuda Paz, eu posso inventar um nome? Ela falou, pode. Aí ela fez as contas do Paz, falou, não, Paz é maravilhoso, mas aí você tem que usar uma crase. Eu falei, mais legal ainda. E por que dessa crase? Porque tem tem a ver com a Então foi soma. sugestão dele. E com 62 anos, a crase vai ter que virar acento grave. Nossa. Enfim, coisas da 62 numerologia. vai mudar de novo, a assinatura, 62, eu acho. Então a sugestão foi dele, a princípio. A sugestão foi dele, Mas muito legal, guerra, paz, né? E aí... E no momento que o mundo tá em guerra, né? Não, eu acho que tinha tudo a ver, né, gente? Porque assim, Tem primeiro... a ver? Assim, você pensou nisso? Porque o momento tá muito em guerra também, eu né? não quero ser mais guerra no mundo. Eu acho que eu também não me identifico mais. Eu acho que eu tenho buscado essa coisa. Então, assim, não é que eu sou uma pessoa de paz. Você trocou em cartório, Cris? Eu não troquei. Eu Isso coloquei eu o Paz curiosa. no meu nome. Então, o meu nome era Cristiana e ele virou Cristiana de Paz. Então, eu era Cristiana de Souza Guerra, agora eu sou Cristiana de Paz de Souza Guerra. Entendi. Então, eu continuo com Guerra, eu nunca tiraria o Guerra. E o Francisco? Aí ele leva Francisco o não Paz? quer o Paz de jeito nenhum. Ele continua com o Francisco Guerra. Olha só. Agora, Cris, outra coisa que eu tenho notado, que você está levantando muito nessa bandeira do etarismo, né? De falar, né? Do preconceito, né? Dessa coisa. Preconceito etário. Do etário. O que você sempre foi uma pessoa preocupada com isso ou foi agora, à medida que nós estamos envelhecendo, você está envelhecendo? Eu acho que a questão do envelhecimento, ela acendeu a luzinha para mim aos 45. Quando eu fiz 45, eu falei, gente, eu tô mais perto dos 50 do que dos 40. E fiquei um pouco assustada e ao mesmo tempo falei, quero falar sobre isso. Porque a minha vida... Muito, né, Cris? Você pensa muito, Então né? foi a partir dos 45? Ela pensa muito. Eu sou uma pessoa que adora pensar. Exatamente. Eu penso Interessante dos 45. Eu gosto muito do comportamento das coisas. Isso é curioso demais. Porque as pessoas normalmente, a maioria não fica pensando dessa forma. Mas os 45? Os 45 antes foram... dos 50. Por quê? Porque... Porque 45 é tão leve normalmente. Não, mas eu amo ter 52, não tem problema mas, assim, nenhum você com a falou idade. que começou a pensar nessas questões. Eu me vi e falei, gente, eu tô mais perto dos 50 do que dos 40. Isso inicialmente me assustou. Aí eu falei, eu acho que eu preciso falar sobre isso, falar sobre os 50. E aí, eu comecei a falar, eu fiz os 50 crises lá na Canguru. A Ivana da Canguru, que era um site de pais e filhos, eu né? lembro. Ela falou, faça os 50 crises aqui. E aí, os 50 crises, a ideia são 50 crises, né? 50 problemas, questões para resolver e tudo mais. E eu trouxe isso, mas só que lá eu tinha que dar uma abordagem, era um vlog, né? Eram vídeos divertidos e tal, que é uma coisa que eu gosto muito. E lá tinha uma abordagem mais voltada para as mães, para os filhos e tudo mais. Porque você também fala muito de maternidade, né, Cris? Eu falo muito de maternidade. Falou e continua falando nas suas palestras. Eu falo dos temas que permeiam a minha vida, né? Então, não tem sentido, por exemplo, eu ficar só falando sobre etarismo, sobre combate ao etarismo. Não tem sentido, porque a minha vida não é feita só de envelhecer. Claro. Eu falo que enquanto eu envelheço, eu faço várias coisas. Nesse momento agora, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha feito lá os 50 crises, e aí a Natália me chamou para fazer um podcast e eu sugeri o tema. Falei, vamos falar de 50 mais. Nós estamos nessa, né? Aí tinha a Fernanda Ribeiro, tinha a Dani. Aí a gente fez as perênios, ficou um tempo falando sobre isso. Deu ruim, porque... 4 mulheres, ciúme, enfim. Chegou uma hora que eu me vi muito diminuída ali. E falo isso sem constrangimento. Houve uma ruptura ali que... Faltou sororidade na sua... Eu acho que faltou. Na sua percepção. Eu incomodava muito, porque eu sou uma pessoa que fala. E aí tinha gente que bom falava que pouco fala. e, né, enfim. Eu e Dani saímos e... Não bom que saíram amigas, né? Há tempo de não... Não foi assim, não. Não, foi traumático. Não pra mim. Mas elas fizeram até um pouco, assim, a parte, parecia que elas querem apagar a nossa existência, o que eu acho um pouco indelicado, mas cada um com a sua consciência, não é mesmo? Né? Eu sou legal, gente, mas eu não sou tão legal assim. E eu fez sou uma parte pessoa da que repara, história, né? Enfim,
eu me vi diminuída e falei, por que eu tô diminuída? Porque eu tô aqui num projeto coletivo, eu tenho muito a dizer. Se eu tô nesse projeto coletivo é para agregar. Se querem me diminuir, então não tem sentido eu estar aqui. E aí eu saí. E aí eu falei, eu acho que eu vou criar meu próprio podcast, né? E aí quando eu fiz 50, eu criei os 50 Crises em 2020, no dia 15 de agosto, no meu aniversário de 50. Foi tudo ótimo, só que quando chegou um mês depois, no dia 26 de setembro, eu tive uma perda auditiva. Acordei surda de um ouvido. Eu não tô E até lembrando. hoje estou surda desse ouvido. Foi uma Aquele perda tipo auditiva zumbido? súbita. Eu tenho zumbido hoje, no lugar da audição. Gente. E aí foi quase que uma tomada de consciência. Primeiro, você não é eterna. Segundo, você tem que escolher melhor o que você faz, você tem que cuidar de você. A idade chega, você não tem mais 49, você tem 50. Aí eu Mas passei isso o todo mundo podcast para sabe, 15. né? Ô, Cris, e você... Nada, Não, Lu. O Flávia. povo não sabe isso, não. Você reflete e pensa nessas coisas, por exemplo? Eu aí reflito faço- Você não muito. sabe isso, não. Eu sou uma ajuda pessoa de muito... terapeuta, Todos os sozinha, terapeutas. Eu tudo tenho junto. ajudas. Engraçado. Eu aciono o exército da salvação. As pessoas acham que eu sou uma pessoa forte. Eu sou forte, mas eu peço ajuda. E pedir ajuda, para mim, é uma dos componentes da força. Porque, assim, eu digo isso, assim, eu vejo gente que não tem a humildade de pedir ajuda e fica ali Isso é preso na própria arrogância e não cresce. Entendeu? Então, eu tenho uma terapeuta energética, que é a Adriana, que cuida da minha energia toda semana através de uma medicina energética chamada Pranic Healing. Eu tenho a minha psicanalista, que é a Renata. Eu sou uma pessoa, gente, eu tenho meu homeopata, que é o Dr. Euder, que é da leitura corporal. Eu sou super adoro mística. leitura isso que eu tô corporal. vendo. Eu sou muito Amo mística. terapia de Eu leitura acredito em corporal, energia, Cris. acredito em Deus, acredito no universo. Mas a gente precisa... Adoro terapia de leitura corporal. É bem legal Amo. mesmo, Muito bom. Leitura corporal é maravilhoso. Mas a gente Então, precisa dessa consciência, né? demais, porque, na verdade, De apoio, a gente não é né? só... Da fé, Eu não acho que né? a gente é só o que a gente tá vendo e tocando, Não, né? A lógico gente é que pura não. emoção, a gente é energia. E você sofre pensando muito assim? Não, eu não sofro não, muito pelo Você contrário, resolve, isso me vai ajuda pra solução. muito. Cai Me pra ajuda. solução. Eu Você sou é uma muito pessoa de eu pensar, eu sofro descobrir assim. e resolver? Mas não no sentido assim, eu vou ser racional. Não, se precisar sofrer, eu vou sofrer. Eu acho que se a gente se Porque a você história é do muito luto. artista também, né? A pessoa gente que precisa fazer nossos você é lutos, muito, né? Você tem a arte muito dentro de você, a criação. Eu vejo a Cris, engraçado, eu vejo e a Cris vocês como uma acabam pessoa mais sendo prática. um pouco diferente da pessoa mais racional. Ela é Eu sou prática, Eu vejo mas eu ela também mais sou, prática. eu também Mas sou eu bem acho que ela tem emocional. um pouco isso aí também, do emocional. Eu sou intuitiva, gente, em tudo que eu faço na vida, tudo. Eu tenho lido muito a respeito de abertura de consciência. A gente acha que abertura de consciência é a gente pôr a mente para funcionar. A consciência é maior que a mente. A consciência é algo maior, porque o que a mente tem, a mente tem acesso ao conhecimento. Mas nada substitui você saber aquilo. Vou te dar um exemplo. Se eu falar da minha experiência de perder o Gui, de ter o Francisco, você vai acessar essa minha experiência. Você vai tentar chegar perto, mas viver essa experiência não Só tem você. substituição. Não tem substituição. Mas aí a gente vai comparar com as perdas que a gente teve. Exato. Né? E Eu vou aí você vai comparar com as procurar minhas naquilo que você perdas. sabe, né, e gente? não E naquilo que são você diferentes. conhece. E que são diferentes, que a realidade Agora, sua é diferente às vezes, dela, quem que é não diferente da minha. perdeu não vai saber nunca aquela dor. Gente, tem gente que o que mais faz falta na vida é a pessoa ter perdido. É, Gente que não teve perda, eu não confio. é, Porque a pessoa não amadurece. é. Ou tem Nunca gente que tem perdeu, perda e não amadurece ou fala também. que nunca Tem amou essa fala ninguém, isso história, agora, né? né? Tem Ou isso fala que também, nunca amou ninguém, que nunca, É. né, apaixonou, umas coisas assim estranhas, né? Exatamente. Mas eu não cheguei no final. Por que eu mergulhei com os dois pés nessa história? Uhum. Eu comecei a fazer parte de um grupo, depois que eu fiz 50 anos, de um casting de influenciadores, que chama Silver Makers, é uma empresa que ela tem um casting de influenciadores 50 mais. E um dia lá na Silver Makers, falaram, Cris, vários influenciadores nossos estão fazendo uma campanha, porque o Fábio Porchat fez um sketch no Porta dos Fundos, em que ele foi muito preconceituoso. Eu falei, deixa eu ver. Você quer participar da campanha? Eu falei, quero. Vi, realmente achei preconceituoso. Ele fala de uma mulher de 57 anos que é a mãe dele, coloca ela como uma mulher sem noção. Falei, vou participar. Fábio Porchat sempre Eu causando lembro polêmica. disso.
E Você aí, fez o texto. Né? Você eu falou. eu peguei uma série de dados que eu tinha, porque eu já estava falando muito disso, sobre envelhecimento, e falei, poxa, eu adoro seu trabalho, você é muito engraçado, você me faz rir, te acho tão talentoso, mas assim, para e pensa, deixa eu te falar uma coisa, envelhecer não é para os fracos, não. E aí fui, e é um vídeo de 11 minutos. E esse vídeo, ele teve rapidamente 500 mil visualizações no Instagram. Né? Depois eu pus até no YouTube, mas ele não teve essa coisa, porque o meu canal do YouTube não é tão forte. Seu Instagram é mais forte, né, Cris? E aí eu dobrou o meu número de seguidores rapidamente, assim. Por Eu causa tinha desse 90, Que loucura. uma coisa muito louca. E aí, isso também é bem... Isso me colocou muito nessa pauta, né? É. Aí as pessoas falaram assim, Cris, você é uma ativista da longevidade? Eu falei, eu? Ativista da longevidade? Porque eu não quero ficar só falando sobre isso, mas eu acho necessário falar sobre E isso. o que representa para você esse envelhecimento nos dias de hoje? Eu acho que ele no representa Brasil, envelhecer um no grande Brasil. desafio, porque a gente enfrenta muito preconceito e porque a nossa visão sobre o envelhecimento é uma visão... A nossa visão é, 2 pontos, a melhor forma de envelhecer é não envelhecer. Mulher. A partir do momento que a gente acha que Que não para existe. envelhecer bem, você precisa não envelhecer, você tá fudido. Porque Desculpa não o tem termo. como Existe. parar, né? Né? Então, Existe. assim, o que eu acho eu não troco a Cris de 52, quase 53, pela Cris de 25. Que a Cris de 25 era uma idiota. Entendeu? Eu falei assim, não, coitada dessa menina. Morro de rir. Não, ó. era mais Sim. imatura, não idiota. Não, era uma panguá, como diria. Gente, Uma bocó Era da ótimo. roça. Assim, eu era divertida e tudo mais, mas assim, eu acho que tem coisa. É a maturidade, né, Cris? Você foi amadurecendo. Porque assim, eu a acho que vida você te fica mais levou calma pras coisas, você tira o mais drama das coisas, equilibrada. você é menos ranzinza, entende? Assim, quando a gente é jovem, gente, a gente é ranzinza demais. A gente é radical, a gente acha que tudo é o fim do mundo. Ficou vendo Francisco, com 16 anos, assim, um drama. Outro dia a gente foi fazer uma aula de acrobático, que é uma mistura de acro-yoga com pilates aéreo, que é uma aula que eu vou para me divertir. E aí fizeram uma aula que era da mãe e filho, eu fui levar o Francisco. Achei que ele fosse adorar. Gente, ele não tinha paciência, assim, ele queria já voar logo, ele queria, sabe, assim, é uma falta de paciência. Filho, tem técnica, calma, não dá pra sair voando, Exato. né? E aí fica com raiva, né, assim, não tô criticando meu Mas isso filho. é o imediatismo do jovem. da Mas isso que é idade. mais louco, né, imediatista, gente? né, Quando a gente tem todo o tempo do mundo, é quando a gente quer tudo pra ontem. Aí quando a gente tem menos tempo, você aprende a ver a vida com mais calma. Não, Então, e a gente assim, vai tem uma coisa... envelhecendo E a gente vai vendo que o tempo tá diminuindo. E E aí você a fala hora assim, que você dá fala assim, mais- Eu vou aproveitar esse momento. Isso, aproveitar E você o delicada. tempo, né? É isso. Eu não vou pegar esse momento aqui e vou E perder jogar ele ficando fora, puta. Ô, Cris, né? é o Vou nosso aproveitar. tempo aqui, né? O que nós E a estamos seleção vivendo, das né? coisas também, né, gente? Eu acho que você chega Mais numa... seletiva. Você chega numa fase da vida, que é a nossa fase que nós estamos aqui agora, que a gente tá mais seletivo. É a curadoria. Você vira uma Com curadora de certeza. vida. Eu o falo julgamento, isso. De eu falo sempre companhia, isso, o julgamento né? é do outro, então De você já não se lugares importa e mais com o tudo. julgamento. É. O envelhecer, a gente sabe que a gente vai ter que envelhecer, então faz parte da natureza humana, então é necessário que a gente entenda isso e aceite, porque quem não Tem aceitar pesquisa, vai né, sofrer, Cris? Tem A pesquisas crítica que mostrando você- que quem assume o envelhecimento envelhece muito melhor do ponto de vista Com físico e certeza. emocional. E você tem uma característica interessante, porque você assumiu antes dos 40 o cabelo branco, agora voltou lourinho aí, É, né? antes dos 50. Antes dos 50, É, né? Antes dos é. 50. Mas você falou que desde os 30 e 40 pouco você já tinha cabelo branco, Tinha. né? Então, assim, o seu é bem precoce. E você percebeu preconceito nisso? Foi difícil pra você Agora, deixa eu aceitar falar esse uma cabelo coisa. branco? Eu fiquei com pena quando a Cris assumiu. Eu não achei ela queria, eu linda. falei, Eu Ela acho não lindo. queria de jeito nenhum. Ela eu falou achei- comigo assim, eu não, falei, não faz Cris, isso não. vai envelhecer antes do tempo, pra que isso? Você é tão nova. que Aí é interessante. questão de Eu achei personalidade. lindo, porque eu acho lindo. Ela Eu tinha acho também. Eu acho muito personalidade chique, eu acho pra chique. isso. Mas eu falei, Ela tem Cris, você é tão personalidade, nova, pra quê? Eu Mas, falei gente, com eu não tava pulando Mas na janela, eu- não. Eu mas tava só eu- experimentando. Você ficou muito linda com aquele mas cabelo branco. Pois é, ficou linda, mas Lindo, eu lindo. achava Eu que acho não que você tinha até fala, né, necessidade. Cris? Acho que eu já escutei Cris? você falando eu sou que boba, foi uma eu falava, fase... Cris, não tem necessidade. Ela Mas é eu não, linda de não qualquer podia só jeito, experimentar. tem Era só mais personalidade. uma Lógico, cor, é gente. seu cabelo. Era só mais uma cor. É isso, eu acho que isso que é a Aqui, ó, eu variedade quero da- vermelho, mesmo. azul, amarelo, branco. Era só Ah, mais vou uma experimentar cor. o branco. Mas aí eu- é só mais uma cor na sua cabeça, a sociedade não vê assim. É. Você vê que a Lu mesmo falou assim, como assim? Mas Você é vai porque eu acho mudar? que pesa antes do tempo.
Mas então eu vou te falar. Eu O que eu Mas você entendi? viu que ficou bacana pra ela? Lógico O que eu ficou. entendi? Hoje ela tá aqui de Mas O que você entendeu? prefere? O que você prefere? Ficar até os 98 anos, fazendo todos os procedimentos que você puder, com cabelo. Aí, quando você for tiver, né, 99, você tá cansada. Ai, gente, eu tô velha. Eu vou mostrar... Você entende? Total. Tudo na vida é transição. É. Então, Mas pra aceitar que o envelhecimento. antecipar tanto? Não, mas espera. O cabelo dela já era Olha branco, só, tava não é ficando bem antecipar branco, tanto. e ela- Eu queria ver esse cabelo. E, sinceramente, é o meu cabelo natural mais bonito, que a cor Ficou é muito maravilhosa. bonito. Ficou com muito brilho, bonito. As pessoas né? perguntavam, Bonito. você tonaliza? Não, É, foi no Deus seu que caso, tonalizou. Foi com brilho. O que aconteceu foi o seguinte, recentemente eu terminei um namoro, achei que estava na hora de dar uma Aí é renovada, mudança. que o É. cabelo ajuda. Eu também estava me sentindo mais cansada, eu sofri um pouco, porque apesar de ter terminado, ter sido uma opção, não foi uma coisa fácil, ele mora no meu no apartamento do lado, gente, vocês estão entendendo isso? Ainda? Ele mora no apartamento do lado, ele se mudou para morar perto de mim, tem 2 anos, e a gente Entendi. terminou agora, então eu promovi o meu namorado a vizinho desconhecido. E foi uma situação muito difícil. E aí, eu me vi com o cabelo branco, que o meu cabelo é um cabelo já mais grosso, já mais poroso e mais seco. Então, eu tinha que cuidar bastante. Não dava tanto trabalho quanto pintar, não, porque pintar dá trabalho. Muito. Só que aí, eu falei com a minha cabeleireira, a Pete, que é maravilhosa. Pete, tô pensando em botar um cabelo de outra cor. E aí, ela falou, vamos tentar Vamos fazer... Fez luz inversas no começo ou não? Não. Era branco mesmo. Agora que a base tá branca, Aham. né? Porque eu cortei. Pra ficar branco, eu cortei ele curtíssimo. Tipo, quase raspei, né? Aí agora que a base tá branca, vamos fazer o seguinte, vamos testar umas cores. Aí a gente fez um estudo de cor, né? Colocando perto dos olhos e tal. O meu olho é mais mel mesmo, se a gente for ele perto do cabelo louro. Aí a gente viu que ia ficar bom e ela falou, vou colocar ele um pouquinho mais aberto. Né? Ela é visagista, então ela entende Eu vou bem colocar essa um parte. pouquinho mais aberto e vou usar um tonalizante pra não assustar as pessoas. Gente, ela acertou de cara. É, ficou lindo. Agora eu pintei de novo, ela até deu um pouquinho mais É. de dourado, sabe? Que a gente tá experimentando. E eu amei, falei, vou ficar E aí loura, você ficou o quê? 124 Você anos. ficou o quê? Uns 4 anos de cabelo Quase branco, 4 anos, né? Faria É. 4 anos agora em setembro. E foi uma fase tranquila, né? Gente, teve momentos em que eu amei. Teve momentos Eu acho difíceis, que mas eu a maior lembro de parte do você tempo eu falando amei. que você É. falava que era a fase que você se sentiu mais linda. Que eu tava me sentindo É. super bonita. E aí, eu acho que agora eu tô loura. Porque a base é branca. Então, esse tom de louro combinou comigo, porque eu não tive que desbotar, não tive que Eu descolorir. gostei do que você falou. É só mais uma cor. É, E é quando só a mais gente, uma quando cor, a gente gente. começa a É. pensar que a vida é simples e dá pra simplificar e trazer essa praticidade pra ela, tudo facilita, gente. Mas eu É. acho que tem que ser Não é, bom pra Cris? gente. Sim, Agora, mas né? assim, tem que gente... ser bom Tem pra olhares falando do gente. esquisitos. preconceito, do Tem, olhar. tem. Tem que Tem, ser né? bom pra Cê- gente. cê E a gente percebeu já isso, passou né? da fase de ficar dando explicação, É. de provar pro Não, outro eu vejo que é bom. gente agora falando no meu Instagram Né? assim, Cris, por que você pintou o cabelo? Tem que Aí ficar eu dando respondo assim, porque eu fiquei satisfação. com muita vontade. Não, Gente! e pronto, né? Como diz a Dani Zupo, ela fala assim, eu não sou presidente do Partido das Grisalhas. Adoro a Dani. Então, assim, Dani, gente, beijão pra você. não Adoro é? ela. Mas é verdade. É. Eu pintei porque eu tava afim de pintar e fiquei super feliz. Igual a E gente tô cada fala vez que não mais tem feliz. nada a ver cabelo grande pra gente mais velha. É, Tipo isso é, eu, né? gente... Porque assim, ó, gente, deixa por enquanto eu ficar um pouco, né? Não, não Deixa deixa, uma não. nega, Aqui, deixa uma deixa, nega, deixa- ela, não uma fala nega. isso pras pessoas, Que não. que Não é fala isso? assim, deixa, Não. não, sabe? Porque ninguém tem que te deixar nada. Quem manda é você. Nossa, Não né? é? É isso. Igual você Ô, com Cris, cabelo e essa branco. autoestima sua, porque você falou que você tinha autoestima baixa, você conseguiu controlar ela a partir de qual idade e a partir de qual momento da sua vida? Eu acho que com 19 anos ajudou muito, mas a autoestima, ela não... Você não faz uma cirurgia de silicone na Não. autoestima. É, até Cê- porque ela é existe igual o genético, musculação. existe... Sempre. Né, Ela a é família musculação, você tem que falando, exercitar sempre. E é não é isso. porque eu falo de autoestima que não tem dia que eu tô com a autoestima lá embaixo. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que consegue eleger as opiniões que me importam, né? Porque também eu enfrentei olhares estranhos desde os 19. Porque a pessoa que tem cabelo curto, ela já é olhada esquisita. Eu já tinha um rosto que as pessoas falavam assim, nossa, você é Cris, tão você exótica. quer um tô exemplo? acostumada Eu ando com de isso. moto, eu sou motociclista. Eu saí da garupa do meu marido e comecei a andar de moto. Tem preconceito. Claro, eu tudo escutei, tem, eu então, escutei né? outro dia um a amigo gente- virando e falou assim pra mim. Eu achei um super preconceito. Flávia, eu acho super diferente você andar de moto e Esse tal, legal. diferente aí, Diferente já me chamou atenção. Falei, vamos deixar ver onde que ele vai chegar. É. Aí depois eu falei assim,
você não acha muito mais legal você andar agarradinha no seu marido? Não Aí acho, eu virei e não. falei pra E ele você assim, acharia mais legal você não ser machista no seu comentário? Não, eu fui nessa. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho a opção de andar agarradinha na hora que eu quero, que é uma delícia também, e andar na minha moto. É. E a gente faz passeios juntos, passeios maravilhosos juntos, em 2 motos. Então quer dizer que você só existe porque se o seu marido Não, aí eu existir... fiz a pergunta, então você não deixaria nunca sua esposa andar de moto? Pilotar uma moto? Não, de jeito nenhum. Aí, tá o preconceito. É. Isso é um preconceito. E essa semana... E será que ele tem que deixar a esposa dele andar de moto? Não tem. E eu tenho uma outra cena, até te contei isso, Lu, que isso é de arrepiar. Eu fiquei pensando naquela mulher o dia inteiro. Eu tava num sábado bonito, sol assim, dia lindo, falei, vou tomar um café no Alphaville, Fabrício não tava por aqui, fui embora sozinha de moto. Quando eu voltei, desisti do café na Alphaville, era para andar de moto mesmo, resolvi tomar o café na Alameda. Aí, acabei de tomar o café, continuei com a moto, perto ali da Araújo, da Alameda da Serra, eu dei uma parada para um carro sair. Era um Porsche, uma mulher super bonita. Ela parou o carro assim e, de repente, eu tô, vai, né? Passando a mão, vai. E ela nada dela ir, eu querendo ir embora. Aí eu falei, gente, essa mulher parada, olhando assim. Ela abriu o vidro, olhou para mim, virou e falou assim, nossa, era o meu sonho. Você está linda nessa moto, que Deus te proteja. Cris, eu fui pra casa, aí eu falei só pra ela assim, deu rápido de falar assim, dá tempo ainda, você pode fazer, é bom pra caramba andar de moto, né, pilotar. Nossa, gente. Só que, você imagina, eu fui pra casa pensando nela o dia inteiro, eu acho que ela pensou em mim também, porque imagina a dor dessa mulher, eu não sei se... Mas você deve ter feito bem pra ela te Talvez viu, inspirou, sim, né? Mas será Inspirou. que ela não tá sendo podada? Será que não é um marido ciumento? Será que... É. Sabe? Então, é complicado isso, né? Mas é por Você isso que eu sou acha- feminista. É. Porque eu acho que o feminismo ele não é contra ninguém, ele é só a favor do que as mulheres querem ser. Porque a questão é, a gente precisa entender Mas que você nós não é somos feminista iguais. radical, né, Cris? Não, gente, mas aí que tá. O que é ser feminista radical? Na É a verdade, que não ser... gosta de homem. Não, É, gente, não não existe gosta de isso. homem. Não, Isso isso não tem nada a ver com isso. é Eu fake acho que news. não. Isso é fake Não. news. Sim, Feminista será, que não gente? gosta de Eu homem é acho que fake não. news. Isso não tem nada a ver. Isso é Será? uma arma de achar É. que... Você acha? Com Não, certeza. isso não. Porque Com eu acho certeza. assim, a gente tem Feminista que é o que entender, combate o entender. machismo. A gente tem que Feminista entender é quem quer que as homem coisas e mulher sejam- se somam. Gente, né? homem e mulher se Não. somam. Mas igualdade é diferente. Diferenças, homens e mulheres são diferentes. Sim. Mas isso não faz com que eles tenham direito a coisas diferentes. isso Eles têm os mesmos direitos. Com certeza. A mulher, ela é muito subjugada no mundo todo. A gente está o Muito, tempo muito. todo. E Inclusive, aqui, eu ia até Cris, fazer uma É por isso que eu sou muda, feminista. muda, eu não mas sou ainda radical, continua mas sou o feminista. machismo, né, Cris? Nossa, gente, o machismo a não gente só continua, como depara. tá sempre sendo... Tem sempre alguém para botar a lenha nessa fogueira Então, de pegando novo. esse gancho, você acha que sobre o ponto de envelhecer, o preconceito, né, de envelhecer, e batendo em cima dessa tecla aí, você acha que é mais fácil para o homem envelhecer do que para a mulher? Muito mais, porque quando a gente fala de etarismo, no caso da mulher, o etarismo é um prolongamento do machismo. Porque a mulher, ela é vista como alguém que tem que ser do jeito que as pessoas querem que ela seja. A mulher, ela tem que ter filho. Essa é a visão do mundo. A mulher tem que ter filho. Se ela não tiver filho, ela não serve. A mulher não tendo um namorado, ela não serve. A mulher, agora que ela não reproduz mais, ela não serve. Então, assim, a mulher, ela é vista como uma coisa utilitária. Ela é uma Mercado de propriedade. trabalho, tem que Por isso que eu atender sou as feminista. expectativas. E eu não sou feminista porque eu quero bater em ninguém, não. É simplesmente porque eu acho que ser feminista, um mundo feminista é melhor para homens e mulheres. Porque tá cheio de homem perdido nesse mundo machista. Por quê? Porque o mundo machista não deixa o homem chorar. Não deixa o homem precisar de alguém. Não deixa o homem se sentir vulnerável. Deveria E chorar, aí, nessa pode chorar. brincadeira, esses caras que não têm o direito de se sentir vulnerável, não se sentem no direito de se sentir vulneráveis. O que acontece? O maior índice de suicídio, o maior Violência índice de doméstica. população carcerária, violência doméstica. Então, são homens que não só morrem mais cedo, como se envolvem com mais crimes. Tem Por quê? pesquisa Porque disso, né, aquilo que Cris? eles não choram vira violência. Então, o mundo feminista é bom para todo mundo. É um mundo onde o homem pode chorar, onde o homem pode ser dono de casa e a mulher sair para trabalhar. Porque isso não... Pensa bem, nós estamos aqui, num horário comercial, trabalhando. O que vocês estão fazendo é o trabalho de vocês. Eu estou aqui atendendo o convite de vocês e esse também é o meu trabalho. Na hora que eu chego em casa, eu sou viúva, né? Ou solteira, ou divorciada, nunca sei meu estado civil. Quando eu chego em casa, Nunca eu sei tenho meu que estado cuidar civil. de tudo.
Quando eu ia para dar palestra, viajava para um lugar, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, com quem que você deixou o Francisco? Eu tinha vontade de responder assim, não, deixei ração e água para ele. Ninguém pergunta isso para um homem. Quando um homem vai chegar lá para palestrar em Massachusetts, ninguém pergunta, com quem você deixou seus filhos? Se nós trabalhamos tanto quanto os homens, por que o mundo acha que a mulher é que tem que cuidar, que a mulher é que tem que estar bonita, que a mulher é que tem que pintar o cabelo? Então, assim, gente, vamos ser livres. É igual reunião de negócios, né? Você numa sala com vários homens, você como executiva, e às vezes tem um horário para buscar um filho, né? Então, assim... E você é vista com preconceito. E você é vista com total, porque... Aí, então, assim, você tem que cuidar do seu filho. Você já deu o resultado tá ali, você já mostrou o trabalho todo, já apresentou tudo, e você pedir para sair 10 minutos antes, isso às vezes incomoda. E aí, eu já ouvi mulheres falando, executivas, que pediu e ouviu um não. Exato. E o filho então, lá assim, na creche tendo que buscar... Aí ele te critica porque você tem que cuidar do seu filho. Você te critica porque você está saindo do trabalho para cuidar do seu filho. Se você não cuidar, você também seria criticada. Entende que a mulher, ela nunca tá no lugar certo? Porque tem sempre alguma coisa errada com ela. Olha, na próxima encarnação, gente, não eu dá, já falei, não dá eu acho que eu vou indignar. entrar na fila certa, eu vou entrar na fila dos homens. Porque, pois é, não, ou então mas... a gente vai ter que mudar. Claro, é isso que a gente não, tem eu que acho mudar. que as coisas têm que mudar. Eu amo ser mulher, mas É. a gente tem duas opções. É. Ou muda, Não, o que eu acho é o seguinte, a solução do mundo É. está em tornar o mundo um pouco mais gente, feminino. É difícil demais Agora, ser eu acho mulher. que as próprias É religiões, eu estava pensando que tem que mudar também o posicionamento. Total. Porque dentro, algumas religiões ainda atrapalham o posicionamento, a visão da mulher em relação ao Elas ao acabam, eu posicionamento. acho que algumas religiões acabam se tornando também instrumentos Essa do coisa, machismo, infelizmente. Eu vou falar né? bobagem, verdade. mas me Isso incomoda a aí é um mulher ponto- não poder ser ali, não realizar uma missa. Isso me incomoda demais, porque se a pessoa que está ali assistindo uma missa... A freira, né? A freira não poder Porque ela realizar faz uma tudo, missa, né? ela faz tudo dentro da igreja, observação. faz as outras coisas menores. Mas na hora de o fiel vendo uma mulher rezando a missa, é muito diferente. Por isso que eu gosto de ser dele, bruxa, entendeu? sabe? Acho que no mundo das bruxas é mais Eu legal. acho muito diferente. É verdade. Sendo uma papisa, é muito diferente, gente. Isso tem que mudar. Não, tem sabe? que mudar. A gente Né? tá vendo Religião um cenário- muçulmana, mas se aquilo ali você tem que for- tirar Tá aquilo demorando a ali. mudar, né, Mas aí que tá, gente? gente. é Não cultural. muda, não é à toa. É Pois cultural, porque pois é conveniente mas vai continuar demorar assim. quantos mil anos para Não tirar sei. as burcas? Mas nós vamos continuar aí lutando. Não, mas quantos mil anos vai Eu ter não que sei se tirar os para nossos tirar a filhos vão burca? ver essa Eu não mudança. sei que é se a gente vai ver cultural. nada, mas eu só sei o Não, seguinte, nós é não por isso vamos que eu não ver. gosto Mas de pra que que vai religiões. demorar tanto? Respeito quem tem, mas a minha as fé, religiões ela são independe da boas. religião. Mas assim, tem que mudar muita coisa. Pois é, mas ela não muda, não é à toa. Os sistemas é interessante que se mantenha isso, entendeu? É. A grande Mas parte, a grande visão, parte das mudanças hoje todo não mundo acontecem porque os homens não acredita- querem perder seu lugar Pois de mas quem que privilégio. fez? Quem que... Ô, Lu, cartão As de leis. crédito, nós começamos a ter direito ao cartão de crédito, você não sabe? Em menos de 10 anos, de 15 Mas anos, 20 anos. as se não me engano. leis... Jura? Sério, eu posso tentar buscar essa... Eu não sei se é Nossa. 1994. Mas as leis, quem escreveram as leis, Tem as pouco coisas das tempo, religiões não foram tem- homens, né? Claro, gente, o falando, mundo é então. todo para os homens. Então Aí é tem que ir tá. mudando. Tem pouco tempo. Outro dia alguém falou, outro dia eu falei assim, gente, essa costela, Sai caro, pega né, essa gente? costela e vai lá faz lá no Outback com um molho barbecue. Barbecue. Pega essa costela, te devolvo a costela. Mas é difícil, É a isso gente tá aí. rindo, mas é complicado. Né? Não, gente, a complicado. história é muito mais profunda do que a gente está aqui falando, né? A minha ignorância não permite acessar. É. Mas, historicamente, o mundo foi formatado para os homens. O mundo né? é machista. É machista. Só É que o que os machista. homens não estão entendendo é que eles mesmos estão perdendo com isso, né? Assim, É, por isso que eu falo o mundo da tá soma, ficando né? violento demais. Quando, por exemplo, homem e mulher, né, se relacionam e somam, e entende com respeito um ao outro, né? Que dentro de uma casa ambos podem e devem fazer essas tarefas iguais. Se eu trabalho fora, meu marido trabalha, então divide também as Se ele coisas. ficar desempregado, você vai eu segurar a vou onda segurar dele. a onda, É se isso, for ao gente. contrário, ele Acabou. vai segurar. Isso é amor, é respeito e é isso que eu acho que a gente tem que levar pra vida, né? Mas é difícil, porque... É difícil, e vou te porque nem falar, todo mundo tem essa eu essa que sou uma cultura, mulher tem que mudar. moderna,
que acolho e me relaciono com pessoas diferentes, até homens muito modernos se veem diante do machismo e se veem menos potentes, se achando piores porque eles ganham menos, entende? Assim, então isso aí é um problema Cultural muito mesmo, né? profundo, é muito profundo. Mas a gente não pode desistir, não. Não, de jeito nenhum. E eu acho que assim, a gente está no caminho de mostrar que a mudança precisa ser feita e vamos juntas, né? Vamos juntas caminhar. É que eu acho que a palavra feminismo ela é uma palavra infeliz, porque ela dá a impressão de que feminismo é o contrário equivalente por ao isso machismo. que eu falei do radical, né? porque tem Não, isso é que também, na verdade, entendeu? acho que é a gente escuta semântica, a questão é a isso, semântica, temática, entende? O feminismo que ele quer O feminismo, a é forma igualdade como de direitos do e jeito que você respeito. colocou, É uma igualdade, é um nada mais, legal, nada né? menos, Da né? forma como você enxerga, do jeito que você se coloca, é o bacana, é o que tem Não, que e ser. se você ler sobre feminismo, você vai ver que Que é isso, né? é isso o tempo todo. E para até unir essa coisa do homem e da mulher, tem uma poesia aqui linda, que a Cris ama, e olha só, da Adélia Prado, que chama Casamento. Casou tudo. Ó, Né? E nós vamos encerrar com Com ela. certeza. E vamos tirar a cartinha, Ah, né? é. Deixa a cartinha aqui. Adoro. Vai lendo, nós vamos tirar a cartinha. deixa o microfone perto de você, senão você não vai. Então vamos lá. Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite, me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha, de vez em quando, os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como: esse foi difícil, prateou no ar, dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas epocam. Somos noivo e noiva. É lindo demais. É Lindo. lindo. Profundo. Gente, feministas também são românticas. Tem Claro, que ser, né, gente? temos Se é que pra ser, somar, vamos né? somar, né? E viva o Exato. amor, né, Cris? Tira uma cartinha. Com a mão esquerda ou direita? Ai. Eu sou muito obediente. Ah, é? Não, Aí Vou você... tirar com a mão esquerda, que é a mão do coração. Vamos olhar a numeróloga. Numeróloga da Cris. Qual mãozinha que ela vai usar? Pode virar? Pode. Claro, pode ler, ó. Opa! Olha! Ela leu até de cabeça pra baixo. O negócio é tão bom. Liberação. Nossa, tem muito a ver com o meu momento, ó. Liberação. Deixar Total. ir, deixar partir, desprender-se, desfazer-se, desapegar. Abençoar tudo que já foi e o que não cabe mais. Dores, amores, mágoas, vitórias. E entregar ao universo, abrir-se para o novo, deixar a vida acontecer. Essa carta é a minha cara, né, Deixa eu gente? falar, histórias reais aqui é mesa de cartomante, amiga. Olha isso. Sensacional. Liberação, gente. Gente, eu Tem tudo amo a ver. tarô, amo Tudo a ver. cartas, amo. esse é Obrigada, foi lindo. Obrigada demais. Delícia quente, de conversa. né? Foi quente. Foi ótimo. Adorei Foi. te receber, viu? Sábado Depois tá quero- bom, depois muito quero obrigada, ouvir, hein? né? Com certeza. Eu que agradeço, Nossa, foi lindo. É, assim, é um prazer enorme te receber, né? Porque a gente sabe da sua agenda, como é abrir sua agenda. Não, como mas que é foi muito... dar apoio, muito né? Pra quem tá prazeroso estar começando, aqui. né, no podcast. Imagina, Você sabe fazer podcast sucesso. não é fácil, né, Cris? Nossa, gente, é difícil demais. É difícil, né? Quem É. vê pronto não vê o sofrimento que é por trás, né? Exatamente. E você é uma é. querida, você sabe, Obrigada, né? querida. Vocês também, Querida adorei. Então, Nacional. um beijo pra Por todos. onde passa, ela chama É. atenção. Beijo. Beijo, gente.